aqueles que têm inveja, né? Querendo desmascará-lo porque pensavam que era farsa, porque ele entregava cartões de oração. Por que cartões de oração? Porque senão não tinha como, era muita gente. Não iria ter fim. Uma vez ele prometeu e disse: eu vou orar até terminar a fila. Ele ficou 8 dias e 8 noites orando. Ele, quando não aguentava, ele deitava atrás do púlpito, tirava um cochilo enquanto a fila ficava esperando, depois ele retornava. E no final do 8º dia, a fila estava maior do que no primeiro dia. Porque a história ia contando, e as pessoas iam vindo e vindo. É tão lindo, irmão Beto, isso, que nesse culto de 8 dias de oração, ele, creio que foi no 8º dia, por ali, a esposa dele veio de trem. E ele então saiu de trás do púlpito e foi lá receber a esposa na estação. E como as pessoas não o conheciam, não sabiam que era ele que estava caminhando ali. E ao voltar de lá, quando ela olha e vê aquela multidão, ela diz: Billy, todos esses vieram para te ver? Ele disse: não, eles vieram para ver Jesus. Aleluias. E aí, irmãos, ele está vindo. E agora ele tem que entrar dentro do salão, mas como ele vai entrar com tanta gente? E havia uma ambulância que tinha trazido uma mulher muito mal. E aquela mulher morreu dentro da ambulância. Não deu tempo de chegar na fila de oração. E alguém reconheceu ele, e o motorista da ambulância disse: você precisa ir lá, eu trouxe um paciente e morreu. E ele disse: o que eu posso fazer se morreu? Você tem que procurar. Então os agentes funerários, ele disse: não, mas o senhor precisa fazer alguma coisa. O esposo dela está em desespero. E então ele seguiu aquele motorista e entrou na ambulância. E quando ele chega ali, está aquele corpo morto. E aquele homem, o esposo, ajoelhado sobre aquele corpo, chorando. E de repente o profeta chega, pega na mão dela, aquela mão gelada. E ali ele começa a orar. E logo ele sente que a mão aperta. Aleluia. E aí ela abre os olhos. E quando ela ressuscita, o esposo dela vê que ela ressuscitou e começa a gritar e pular dentro da ambulância. E as pessoas começam a vir para ver o que está acontecendo. E o motorista da ambulância diz: é melhor você escapar. E ele disse: então faz o seguinte, havia na ambulância um vidro assim. Ele diz: fica diante do vidro e tira a sua jaqueta para tapar o vidro. Enquanto isso eu escapo pelo outro lado. E aí ele escapou assim e saiu caminhando entre o povo. E é muito apertado. E ele tentando passar. E logo ele chegou num homem assim, foi passar. E aquele homem, ele empurrou o homem, né, para passar. E o homem disse: não empurra. E ele disse: desculpa, senhor. E não sabia, o homem estava esperando a oração e não sabia que ali estava o homem ao qual ele tinha o dom, porque ele tinha saído para ir receber a esposa na estação e agora ele precisava entrar. E ele tentou outra vez e o homem de novo disse: eu já disse, não me empurra. E ele disse: desculpa, senhor. E aí logo ele olha assim, uma menina cega, perdida no meio da multidão, chorando. E ele vai e se coloca no caminho que ela vem, se bate nele. E ela diz: senhor, o senhor pode me conduzir? Eu vim da cidade de Memphis, se não me falha a memória, e eu perdi meu pai. E ele disse: o que você veio fazer aqui? Ela disse: eu vim receber oração, eu sou cega. E ele disse: mas você crê nesse assunto de cura divina? Ela disse: sim, eu creio. Eu ouvi pelo rádio que um homem cego de nascença veio aqui, recebeu oração e foi curado. E aí ela se animou e disse: ei, antes ela queria que ele levasse até o ônibus de Memphis. Daí ela disse: mas se o senhor me levar até o homem que tem o dom, não precisa mais o senhor me levar até o ônibus. Eu de lá mesmo vou conseguir achar o caminho. Aleluia. E ele disse: eu não pude suportar. E eu disse: e se eu te disser que você está diante do homem que ora pelos enfermos?
E ela agarrou na roupa dele e ele disse: fica quieta, ninguém pode descobrir que eu estou aqui. E ele começou a orar e disse: Senhor, há 2000 anos atrás, nas ruas de Jerusalém, uma cruz se arrastava. E ele veio orando e de repente aquela menina começa a gritar: eu posso ver, eu posso ver. E o irmão Branham tenta escapar e um homem com a muleta veio e disse: eu sei que é o senhor, por favor, tem misericórdia, eu tenho uma família, eu preciso. Ele disse: então larga essa muleta. E o homem soltou a muleta e saiu andando. E aí teve que, a polícia ali viu aquela aglomeração e o escoltou até dentro da reunião para que ele continuasse o culto. Eram coisas sobrenaturais. Mas voltando ao caso, então, houve alguns religiosos que desconfiavam, porque depois, para organizar, ele fez uma forma de entregar cartão de oração, tantos cartão, porque senão nunca tinha fim a fila. E eles diziam: sabe, ele diz que ele está discernindo, mas na verdade é as pessoas que escrevem atrás do cartão o tipo da doença, e ele lê no cartão e diz a doença. Eles falaram: vamos desmascarar esse homem. Foram, conseguiram um cartão de oração e ele escreveu: câncer, tuberculose, como se ele tivesse aquela doença. E ele chega diante da fila e quando chega a vez dele, o irmão Branham olha para ele e através do dom ele diz: senhor, o senhor não está doente, o senhor não tem doença nenhuma. Ele diz: sim, eu tenho câncer e tuberculose. Ele disse: pode que você tinha, mas então, quem sabe você foi curado. Daí ele disse: veja, está aí no cartão escrito. Ele disse: a mim não me importa o que está escrito no cartão, importa o que o dom está olhando, você não tem. Ele disse: sim, eu tenho. Daí ele disse: então você foi curado durante a reunião. Aí o homem vira para a congregação e diz: veja como ele é um falso. Eu tenho câncer e tuberculose e ele diz que eu não tenho nada. De repente abre a visão e ele diz: ei, eu vejo você, aquele homem que está lá no meio, aquela mulher que estão sentados lá. Ontem à noite vocês estavam sentados ao redor de uma mesa com uma toalha xadrez assim, e vocês estavam planejando a fazer exatamente isso que você está fazendo. E naquela hora ele disse: irmão Branham, tem misericórdia de mim. Ele disse: você não tinha câncer e tuberculose, mas agora você tem câncer e tuberculose. Tem misericórdia. Ele disse: isso não é comigo, é entre você e Deus. Não era o William Branham amaldiçoando, não, Deus, porque não se brinca com Deus. Então, aquele dom, irmão, sobrenatural, com esse dom, sacudiu o mundo todo. E pessoas de todos os lados vinham para receber oração, para serem curados, serem abençoados. E esse ministério cumpriu o que o anjo disse: você orará por reis e monarcas. E mais o anjo disse: se tu fores sincero e fizer com que o povo creia em ti, nem mesmo o câncer parará diante das suas orações. É maravilhoso, são coisas que movem os nossos corações. Deus é tremendo. É uma atmosfera maravilhosa. Louvado seja. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória e aleluia. O
Jesus te amar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Oh, glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Mandocas, aleluia. Bravíssimo. Doce manhã quando Jesus nos chamar. José Versosa, isso é maravilhoso. Nos Programa move Tempo de a Adorar, palavra todas de as Deus. O pastor sextas-feiras. Ciro fala realmente o que Ministério me chamou A Voz do muita atenção Pastor. foi quando eu li a história da vida do profeta. Pastor Daniel. Irmãos, e diante de tudo isso que nós estamos falando, o mais importante eu quero deixar aqui para todos que nos assistem, ainda não foi essas curas, esses milagres. Isso foi maravilhoso, é claro, coisas sobrenaturais. Mas o mais sobrenatural, o mais importante foi o cumprimento da profecia que diz que o profeta Elias, ele levaria nossa fé de volta à fé dos nossos pais. Oh, Senhor Jesus, Com esse aleluia. dom, com essas coisas sobrenaturais que nós passaríamos noites e noites aqui contando, é claro que despertou a atenção do mundo todo. E grandes religiões, denominações, querendo usar a influência dele para crescer o sistema, a religião. Mas uma coisa, ouvintes, eu quero dizer a vocês, ele nunca se comprometeu, nem com dinheiro, nem com fama. Glória Se a Deus. manteve humilde
até o fim, até o tempo que Deus o chamou. Pessoas milionárias deram para ele cheques de milhões de dólares. Ele simplesmente devolveu. Nunca aceitou. Nasceu pobre e morreu sem possuir grandes bens, mas se manteve fiel à palavra. Aleluia. Certa vez, o líder de uma das grandes denominações chegou para ele e disse: irmão Branham, a minha esposa foi curada de câncer pela sua oração. E nós queremos lhe fazer uma proposta. Nós vamos deixar um avião à sua disposição. Minha esposa, que foi curada de câncer, viajará contigo como testemunha. E você irá pelo mundo todo. Mas só nós queremos pedir que você deixe de falar de algumas coisas que você fala. Ele disse: por exemplo, o quê? Esse assunto de batismo em nome do Senhor Jesus que você prega, sobre o assunto que você diz que as mulheres não devam ser pregadoras. E foi citando, ele disse: mas isso não está na Bíblia? O líder disse: sim, está na Bíblia, mas deixa que outros preguem. Daí ele disse: se outros não pregam, eu pregarei. Deus maravilhoso. E então, depois, porque o ministério dele foi, vamos dizer assim, se resumiu em 3 etapas, que a gente chama de 3 puxadas. Primeira foi esse dom que ele pegava na mão das pessoas e podia discernir a doença. Segunda etapa foi o discernimento, poder discernir até os pensamentos das pessoas. E a terceira etapa do seu ministério foi a principal. Foi a abertura da palavra. Como assim a abertura da palavra? Claro, se você olhar a Bíblia, há muitas coisas que estavam fechadas. Mistérios que ninguém compreendeu. O Apocalipse, os 7 selos. E a Bíblia diz, porque o ministério dele teve duas linhas. Uma, restaurar de volta a fé dos pais. Restaurar o mesmo batismo, a mesma ceia, a mesma doutrina que Glórias os apóstolos tinham. Aleluia. E a outra parte era revelar aquilo que não estava revelado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 10, verso 7: na voz do 7º anjo, os segredos de Deus serão revelados. Se alguém diz que isso não é verídico, você vai ter que discordar da própria Bíblia. Mesmo Daniel, quando viu tantos mistérios e escreveu, no final do seu livro ele disse: eu não entendo essas coisas. E Deus disse o quê? Sela, Daniel, porque isso não é para agora, é para o tempo do fim. Ou seja, nos últimos dias haverá um profeta sobre a terra e ele revelará esses mistérios. Os 7 selos, que hoje a teologia faz tanta confusão. Eu convido você que nos assiste, procure, entre em contato conosco, que nós vamos lhe dar material para você entender o que foi, o que é os selos do Apocalipse. Todos os mistérios foram revelados através deste profeta. Em 1933, eu vou me apressar aqui, ele estava batizando um grupo de pessoas, se não me falha a memória, Humberto, 120 almas que tinham se convertido. E quando ele estava batizando, não pode colocar foto ali, quando ele estava batizando a 17ª pessoa convertida, havia milhares de pessoas ao redor. Ali está ele, ainda jovem, e lá no Rio Ohio, fazendo os batismos. E havia muitas pessoas na margem do rio. Inclusive tinha uma moça que estava mal vestida, que estava ali tomando banho com o namorado. E ele pediu para ela que, em respeito ao momento sagrado que estaria sendo realizado do batismo, ela se
se afastasse das águas, mas ela ria. E quando ele estava batizando a 17ª pessoa, uma luz desce do céu. A mesma luz que veio sobre ele quando ele nasceu, a mesma luz vem sobre a cabeça dele diante da visão de todo aquele povo. Aquela moça que estava zombando cai desmaiada. Pessoas desmaiavam, outros gritavam, outros corriam diante daquele sobrenatural. Porque quando Deus faz, irmão, Deus não faz as coisas escondidas. Deus faz diante dos olhos de todos. E daquela luz sai uma voz e diz bem assim: assim como João Batista trouxe uma mensagem que precursou a minha primeira vinda, tu trarás uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Precursar quer dizer anunciar. Então a terceira etapa do ministério dele foi trazer essa mensagem, restaurar a doutrina que havia sido jogado fora pelo sistema do homem, revelar os mistérios de Deus. E quando Deus começa a usar ele nessa última etapa, todos praticamente o abandonam. Multidões viram as costas. A mesma coisa que aconteceu com o ministério de Cristo. Ele começa o ministério também com prodígios, maravilhas, ressuscitando mortos, cegos enxergando, paralíticos andando, e ele tinha que se esconder porque era muita multidão que vinha para ser abençoado. Mas quando Cristo vem e põe a palavra, ele é abandonado e termina numa cruz. Mas aqueles predestinados ficaram com a palavra de Cristo. E aqueles que Deus tinha predestinado para ser a noiva de Jesus Cristo, preparados pela mensagem desse 7º anjo, porque a Bíblia fala em Apocalipse que são 7 anjos, Apocalipse capítulo 1, cada um enviado para uma era da igreja, porque são 7 eras da igreja, conforme falamos no programa passado. E agora estamos na última era, que é Laodiceia, sobre a mensagem desse último mensageiro profeta. Aleluia. Que veio para restaurar a doutrina que havia sido jogada fora pelo sistema do homem e revelar os mistérios escondidos. Por isso, todos, eu digo a vocês, todos os mistérios que estavam em símbolos na Bíblia, hoje estão abertos, revelados por Deus através do seu profeta. Porque a noiva de Cristo precisa ter essa revelação para compreender o plano de Deus. E, como falamos no programa passado, escapar do laço que virá sobre a terra, do grande engano. Então, Deus realmente tem nos visitado. Quando chegou o tempo de Deus abrir os mistérios do Apocalipse, Deus vindicou aquilo. Uma nuvem aparece fora da atmosfera, fora. Foi inclusive publicada, o irmão pode pôr ali se for possível, publicada pela revista Life, e os cientistas nunca conseguiram explicar que nuvem misteriosa era aquela. Mas ali foi quando Deus apareceu para ele e disse: vá a Tucson, e lá eu abrirei os mistérios. E os mistérios de Deus foram revelados ao seu profeta e trazidos para a noiva. Em 1950, numa grande reunião, havia um pregador lá que estava também, outra vez, tentando dizer que ele era falso e tentando fazer o povo desacreditar. E o profeta de Deus sobe no púlpito e, diante de toda a audiência, uma coluna de fogo desce sobre a cabeça do profeta. Está ali a foto. E esta foto, inclusive, foi levada até o FBI, os investigadores do FBI. E eles examinaram com todo tipo de exame possível para ver se não era uma dupla exposição, ou seja, uma montagem.
E mesmo o FBI dos Estados Unidos chegou a uma conclusão e há um registro assinado pelo perito. E nesse registro está assim, que esta foto foi a única vez, até então, que um ser sobrenatural se permitiu ser fotografado. E para quem quer investigar mais, essa foto ela está no Museu de Artes Religiosas em Washington. Está lá. Mas está lá por causa do William Branham? Não. O que a ciência tem preocupação com o nome? Amém. Está lá por causa daquele ser sobrenatural. Aleluia. Inclusive, eu quero que eu ponha um vídeo, se for possível, de um irmão que vai lá no museu, em Washington, pergunta por essa foto e a mulher que cuida do museu leva ele exatamente nos arquivos e lhe mostra. Coloca ali, é bem rápido. Vocês podem ler a legenda ali da conversa Sim, são belas imagens. Então, é original. É um arquivo organizado em ordem alfabética. E isto é alfabeticamente cada uma. William Branham. Então, há 3 fotos. Você gostaria de levar até uma mesa? As pessoas geralmente gostam de pegar seus celulares e tirar fotos das imagens. Você quer tirar? Então você pode se sentar, examinar e tirar fotos. Ok, posso tirar desse jeito mesmo? Tem original? Essas 2 cópias, esta aqui. A coluna de fogo. Então, A veja, coluna de irmãos. fogo sobre a cabeça do irmão Branham foi fotografada em Houston, Texas, em janeiro. Então veja, irmãos, em Lucas capítulo 7, verso 16 diz: um grande profeta visitou o seu povo. Se lá atrasou, hoje também. E a Bíblia diz: eles quer ouçam ou deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio de nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Está inexcusável. Eles não poderão dizer eu não sabia. Porque além de Deus deixar profetizado na Bíblia, o qual nós podemos, você desejando entrar em contato conosco, explicar por dentro das Escrituras, com calma, tudo que Deus fala através desse profeta que viria antes da sua segunda vinda, o que ele faria, qual seria o seu ministério. Além de tudo isso que está registrado aqui, Deus permitiu que a própria ciência comprovasse isso, para que ninguém esteja inexcusável. Então, que Deus ajude a vocês. E aqui eu tenho, inclusive, quero mostrar para aqueles que se interessarem. Da mesma forma que no outro programa, as pessoas que queriam conhecer mais sobre a Branham, nós prometemos enviar aquele livreto Porque Elias está aberto. Você pode entrar ou não, mas não tem muitas pessoas perguntando ali. Deixe o teu endereço, nós enviaremos gratuitamente o livro Porque Elias e também um outro livreto com o título História da Minha Vida, contada pelo próprio irmão Branham. Então, o QR Code na tela está aparecendo na sua televisão, no seu smartphone, ou tem o número ali, você pode ler, 49, ele ali já é, então nós, 29884647473. E na descrição desse vídeo vai ficar fixado um comentário com o número do WhatsApp e o link. É só clicar e falar para o irmão Branham. E nós iremos enviar gratuitamente a vocês. E para aqueles que querem se aprofundar mais, mesmo vocês que já são da mensagem, mesmo quem não é, que desejar, nós temos aqui a coleção completa
sobre a vida e o ministério de Irmão Branham. São 6 livros, começa da vida dele até o dia da sua partida, contando detalhadamente a vida sobrenatural e os mistérios que Deus revelou, segundo as Escrituras, tudo em detalhes. Essa coleção, ela está praticamente, nós não buscamos lucro, né? Imagine, tudo isso aqui nós estamos ali no Crentes da Bíblia por R$52. Toda a coleção completa. Então você pode depois entrar em contato, o irmão pode deixar também ali o endereço, entra ali no site Crentes da Bíblia do Brasil e você pode fazer o seu pedido, os irmãos, e nós estaremos enviando para vocês em qualquer parte que você estiver. Temos o livro 1, né? Pode filmar aqui. Conta de 1909, do nascimento, até 1932. O rapaz e sua privação. Livro 2, de 1933 a 1946, o jovem e seu desespero. Fala daquilo que eu disse, né? Ele, sem entender a vida e aqueles sinais, o desespero dele, até que encontrou com o anjo do Senhor. O livro 3, que conta de 1946 a 1950, o homem e sua comissão, quando Deus comissiona ele, né, através do anjo. Depois o livro 4, de 1951 a 54, o evangelista e sua proclamação. O livro 5, 1955 a 1960, o mestre e sua rejeição. Aí é a parte que diz, quando Deus cumpre o objetivo principal que o mensageiro viria, que era revelar os mistérios e restaurar a doutrina que o sistema tinha posto fora, ele foi rejeitado. Mas não por todos, né? Amém. Aqueles que são Aleluia. predestinados, eles têm se posicionado por essa mensagem, e Deus está preparando uma noiva para o arrebatamento. E o livro 6, então, que é de 1960 até 65, que foi quando ele partiu, o profeta e sua revelação. Aqui fala mais dos mistérios que Deus revelou através dele, através do anjo de Deus, visitado. Ele era visitado pelo próprio anjo de Deus, que lhe dizia o significado de cada um dos mistérios que estavam para ser revelados no Apocalipse. Você pode entrar em contato e assim adquirir essa coleção.